Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos nas manhãs de domingo e refletirmos um pouco mais sobre o ser que nós somos. Então convido a todos para fazer a nossa prece de abertura. Divino amigo, a Ti elevamos o pensamento, rogando o amparo e o auxílio da espiritualidade amiga, para que se faça presente e nos intua a extrairmos, a ouvirmos e a assimilarmos o conteúdo moral do Teu Evangelho de amor, de paz, de justiça, de caridade, sempre à luz do Espiritismo. Que os ensinamentos de Allan Kardec e dos espíritos codificadores, dessa pleiade de espíritos encarnados e desencarnados que apoiaram o nosso codificador, possam nos trazer paz, nos trazer conhecimento, possa nos ajudar com as nossas dificuldades no dia a dia. Em Teu nome, Mestre, em nome da espiritualidade amiga que se faz presente, nós pedimos a permissão para iniciar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, eu gostaria de iniciar o estudo dessa manhã dizendo que o livre-arbítrio é em nós uma potencialidade. Nós temos que ter isso em mente, a palavra potencialidade, porque nós vamos fazer assim uma certa comparação com a situação atual do nosso planeta, vamos assim dizer, né? De um contexto geral. É lógico que não em poucos minutos, né? 20, 30 minutos, não dá para aprofundar o tema como se deve, mas vamos propor algumas reflexões aqui acerca disso. Então, para a gente entender esse conceito de potencialidade, o livre-arbítrio é uma potencialidade, nós temos que entender que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? A inteligência suprema do universo. Então, um dos seus atributos é a justiça. Deus é justo com tudo e com todos. Então, ao nos criar simples e ignorantes, simples do ponto de vista de nada complexos, e ignorantes no sentido do bem e do mal, portanto, nós desconhecemos o que é o bem e o que é o mal. Essas são construções que vão sendo realizadas à medida em que nós vamos encarnando vida após vida, vamos assim dizer, aqui no planeta, no caso nosso, no planeta Terra. Então, nós vamos perceber que a compreensão de bem e de mal, as situações vão ocorrendo à medida em que vamos tomando decisões. Então, o conceito de livre-arbítrio ele tem uma importantíssima finalidade na lei de progresso, na lei do progresso humano, na lei do progresso do espírito incorpóreo e imortal que cada um de nós é. Então, Deus nos cria simples e ignorantes e dá a todos potencialidades, sementes, vamos assim dizer, que têm as potencialidades de ser, de ser um espírito puro. No caso, essas potencialidades que nos são dadas em forma de semente, elas carregam o germe, a semente, por exemplo, de uma grandiosa árvore, ela carrega em si a potencialidade de ser essa grandiosa árvore. Porém, ela precisa ser plantada, adubada, regada, precisa de todo um processo de desenvolvimento que a fará um dia chegar a ser essa grande árvore. O mesmo, a nível de comparação, nós podemos traçar os mesmos parâmetros com relação a nós que somos espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes, passamos do reino, iniciamos a nossa jornada no reino mineral, passamos para o reino vegetal, depois para o reino animal, agora atualmente estamos, vamos assim dizer, no reino hominal e futuramente estaremos no reino angelical, se assim vocês acharem melhor a definição. Ou seja, nós nos tornaremos espíritos puros. Então, essa pureza, ela ainda está de forma
a se desenvolver dentro de nós a partir dessas potencialidades. Então, nós temos a potencialidade pensamento, que é a força criativa, nós temos a potencialidade vontade, que é a força que sustenta a nossa, né, a nossa criação, para que a gente crie, ela nos dá os parâmetros necessários para a gente colocar a mão na massa, para materializar a nossa vontade, né, de criar, de pensar. Temos o livre-arbítrio, né, que é o nosso tema de hoje, que é o nosso poder, vamos assim dizer, poder entre aspas, de escolha, é a tomada de decisão, né? Nós temos o livre, né? Somos livres para decidir, arbitrar, né? O árbitro de futebol decide se foi pênalti ou não. Então, daí que, né, assim, só para a gente entender o contexto aqui de arbítrio. Então, nós temos essa capacidade de decidir sobre nós, sobre o nosso futuro, vamos assim dizer, com liberdade. Então, você é livre para plantar, mas você se torna escravo das suas decisões. Então, é daqui que nós queremos partir do contexto que se encontra o mundo atualmente, né? Então, depois nós temos ainda, para finalizar essa parte das nossas potencialidades, nós temos a consciência, né, que é o juízo de tudo que a gente faz, né? Quando você toma alguma decisão errada e coloca a mão na consciência, né, como o senso comum diz, puxa, eu coloquei a mão na consciência e vi que estava errado. Então, a consciência nos dá os parâmetros de uma tomada de juízo a respeito das coisas, né? E a potencialidade, que é assim, que eu acredito ser a maior de todas, né? Não que uma guarde mais importância do que a outra, porém essa é a potencialidade que destranca as portas para o desenvolvimento das outras, que é o amor. Porque nós somos seres sociáveis, temos essa potencialidade de amar, a gente se socializa com as outras pessoas a partir de uma ramificação, vamos assim dizer, do amor, né? Porque com as pessoas que a gente não se dá muito bem, a gente procura evitar, né? É assim, é um processo natural que ocorre com a gente. E a gente se associa com outras pessoas na intenção de namorar, de casar, de constituir uma família, também através do amor. Portanto, o amor é a chave do conhecimento que nós precisamos para que nós consigamos dar passos mais largos, mais firmes, mais fortes, rumo ao progresso, né? Rumo a esse grau máximo que o progresso nos coloca, que é a perfeição moral. Então a gente precisa entender que o amor não é aquele amor que a gente tem de pai para filho, de irmão para irmão, o amor que engloba apenas os meus, o amor que Cristo nos impele a desenvolver dentro de nós é o amor universal, é aquele sol, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca, é o sol interior que pulsa, vibrante dentro de nós, que ainda está em forma de semente. Então, associado o amor com o livre-arbítrio, nós temos como resultado das nossas decisões a lei de causa e efeito. Então, quem de nós um dia já não tomou uma decisão errada na vida e depois não se arrependeu? Então você tomou aquela decisão que gerou uma consequência da qual você se arrependeu, porque muitas vezes nós tomamos essa decisão de maneira impensada. A gente age por impulso, por quê? Porque o livre-arbítrio ainda não... A gente não toma as nossas decisões, né? Não usamos o nosso livre-arbítrio pautados no amor, pautados naquela regrinha básica de ouro. Não faça para o outro aquilo que eu não quero, né, que me façam. Não fazer para o outro aquilo que eu não quero que o outro me faça. Essa é a regrinha básica de boa convivência. Que se todos nós estivéssemos... assim, com essa regrinha bem associada ao nosso comportamento, ao nosso jeito de falar, de ouvir, enfim, de se portar em sociedade, o mundo seria um lugar bem melhor de convivência, não é verdade? Então,
nós precisamos desenvolver essa empatia, né, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, pensar, eu vou tomar determinada decisão com relação a outra pessoa ou a outras pessoas. E isso, eu faria isso por mim mesmo, eu tomaria essa decisão se fosse me afetar positivo ou negativamente. Se outra pessoa tomasse tal decisão por mim, eu iria estar contente? Então a gente precisa ponderar muito bem essa questão, porque o livre-arbítrio é coisa muito séria na constituição mento-moral do espírito. Então nós estamos falando dessas consequências porque a lei de causa e efeito ela devolve a você aquilo que você entregou a ela. Vamos colocar numa linguagem assim mais simplificada. Você planta laranja, você colhe laranja. E dentro assim do espectro da laranja, né, enquanto biologia eu não sei como definir se é família de laranja ou etc e tal, mas assim, dentro das possibilidades de laranja, você tem laranja mais docinha, você tem laranja mais azeda, você tem laranja que é só para fazer doce, né, que você faz o doce com a casca dela, ela não serve para você comer assim como uma laranja serra d'água, por exemplo. Então você tem uma diversidade de laranjas. Então, se você vai plantar uma laranja, você ainda tem que escolher o tipo de laranja que você quer, né? Então, a lei de causa e efeito é assim. Você plantou, você colhe aquilo que você plantou. Isso é uma regra de justiça. Isso está baseado na lei de amor, justiça e caridade. Porque o nosso Criador é soberanamente justo e bom. Então, você teve liberdade para semear aquilo que você decidiu semear. Então, como nós falamos no início, nós nos tornamos escravos das nossas decisões. Então, a lei de causa e efeito, ela não é punitiva. Não, de forma alguma. Quando você se pegar pensando, meu Deus, o que eu fiz para merecer tal coisa? Meu Deus, por que só acontece comigo? Meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. Saiba que se você não encontrar as respostas para essas perguntas nessa atual existência, muito provavelmente elas vão estar dentro de você com relação a outras existências, a vidas anteriores, porque nós somos, como nós dissemos, incorpóreos e imortais. A gente sempre fala isso nos nossos estudos, porque essa é uma realidade do espírito. Não é o seu cérebro quem pensa, não é o seu cérebro quem toma as decisões, não é o seu corpo que age por você. Quando eu falo você, estou me referindo a você, espírito. Você que nós, né, enquanto crianças, ainda não temos a capacidade de livre-arbitrar. Essa capacidade ela começa a ganhar corpo na estrutura humana a partir da adolescência. Então, é preciso que os nossos pais tenham também a capacidade de nos educar, porque a gente vê o mundo aí fora como ele está, essa pressa danada, esse consumismo desenfreado. A gente tem que levar em consideração que segundo a ciência, os recursos naturais, eles são finitos. Eles podem acabar um dia. E nós trabalhamos a natureza em nosso benefício para que a gente produza bens de consumo e os tenhamos a posse desses produtos. Só que esse nosso trabalhar a natureza se pauta numa estrutura de que eu preciso ter infinitamente. Então, como eu vou acumular bens infinitamente, sendo que os recursos dos quais eu tiro esses bens, eles são finitos? Então, por isso que a gente vê muitas coisas assim ruins acontecendo no planeta por conta das nossas decisões, por conta do mau uso do nosso livre-arbítrio. Agora, uma coisa é fato, nós somos espíritos de terceira ordem. Portanto, essas sementinhas que Deus nos deu, em forma de potencialidades, pensamento, vontade, livre-arbítrio, elas estão em processo de desenvolvimento. E nós, enquanto espíritos de terceira ordem, não temos uma capacidade moral e intelectual
de direcionar para o bem comum, para o bem geral, né? Para o nosso bem, inclusive, o nosso livre-arbítrio. Então, as nossas decisões, a maioria delas são voltadas para o lado egoísta da coisa, para o eu preciso ter, eu quero, eu posso, eu faço, né? Sendo que, na realidade, a nossa vida só é possível a partir da existência de outros seres que comungam da vida de encarnado. Nós chegamos até aqui enquanto humanos, seres humanos, né, animais racionais, segundo a ciência, dotados de uma capacidade teleológica, né, de uma capacidade de assim, trabalhar a natureza a partir da construção de ferramentas. Um exemplo, né? Então, a teleologia é isso. Nós temos inteligência. O nosso instinto já está um pouco mais evoluído, que nos permitiu desenvolver a inteligência. Então a gente pensa antes de agir. É o que deveria acontecer, pelo menos. Mas aqui nós estamos fazendo uma comparação com o reino animal, né? O reino animal, ele age por instinto. E o instinto, segundo Kardec, é um rudimento da inteligência. E nós já ultrapassamos já demos esse passo na nossa evolução. Então nós chegamos até aqui graças aos outros que comungam da vida de encarnados conosco. Então nós dependemos uns dos outros. E como as nossas decisões não vão interferir na vida dos outros, sendo que nós vivemos em sociedade, nós precisamos e necessitamos, na realidade, uns dos outros. A gente precisou de espírito. Enquanto estávamos programando a nossa reencarnação, precisamos de irmãos que entendem de reencarnação lá no plano espiritual. Precisamos do nosso mentor e guia que nos aconselhou a direcionarmos o nosso pensamento para tal vertente, para estudarmos isso, para sermos aquilo aqui na Terra, né? Sermos no sentido de trabalharmos na direção do bem, né? Ser professor, ser médico, ser cientista, etc. e tal. E não usarmos o nosso livre-arbítrio para que a gente pague o mal com o mal. A gente, quando reencarna, geralmente nós temos o péssimo hábito de deixar a culpa falar por nós. Então, se numa vida pregressa nós matamos, nós queremos morrer. Se nós prejudicamos, nós queremos ser prejudicados. E a lei divina não é assim. A lei divina é de amor, justiça e caridade. Para resumir tudo isso, assim, Emmanuel nos coloca que o que Cristo nos quer dizer é que a cada um segundo as suas obras. Não tem como nós fugirmos da realização daquilo que nós decidimos fazer. Então, enquanto está no âmbito do pensamento, eu digo aqui, enquanto estamos encarnados, porque o pensamento também é força criativa. Então, você pensou, aconteceu. Por mais que esse acontecimento fique no campo das ideias, o pensamento, conforme Kardec nos fala, manipula os fluidos, lá no capítulo 14 da Gênese, a Gênese lá de Allan Kardec. Então, o pensamento manipula os fluidos. Se nós estamos com um pensamento monoideísta, nós vamos atrair outros irmãos que pensam igual. Então, nós estamos articulando através do fluido cósmico universal, através da manipulação dos fluidos, nós estamos articulando uma realidade que ainda está no campo das ideias. Então, enquanto encarnados, a gente não chega às vias de fato a realizar determinada ação contra alguém, nós ainda podemos reverter a situação. Agora, quando chegamos às vias de fato, eu tomei essa decisão, eu vou fazer isso, eu quero prejudicar o fulano, o ciclano ou o beltrano, e pego e realizo, aí não tem como fugir das consequências, São os efeitos que essa causa gerou, vão repercutir em nós. Por que isso? Porque a tomada de decisão é nossa, parte de dentro de nós, da nossa consciência, dos nossos conhecimentos adquiridos ao longo das nossas encarnações. Então, o que você está vivendo hoje, as experiências do hoje, são o resultado das ações que você tomou em vidas passadas. Então entende como é complexo estar encarnado, e daqui também nós podemos tirar
abrindo um parênteses aqui, assim, uma sabedoria muito grande, que nós temos que valorizar a vida, porque ao passo que nós estamos espiando as nossas imperfeições do passado, nós temos que ao mesmo tempo ter consciência de que nós precisamos construir uma vida melhor no futuro, porque a vida não é esta, a vida está esta. Nós estamos aqui de passagem. Então eu não sou um estudante, eu não sou espírita, eu não sou engenheiro, eu não sou médico, eu estou, porque a partir do momento que eu desencarno, conforme os meus merecimentos, é óbvio, o conhecimento já foi adquirido. A única coisa que nós levamos desta encarnação, de qualquer outra encarnação, é o conhecimento. Isso é fato notório. Então, a gente precisa buscar o conhecimento porque o conhecimento é nosso. Então, aí, essa é a única coisa que a gente leva. Ao desencarnar, os bens materiais, eles vão ficar aqui. À medida que você reencarna novamente, conforme o seu merecimento, você tem que conquistar tudo de novo. É óbvio que nós viremos com uma bagagem de conhecimento a mais, mas conforme as suas decisões, talvez não lhe seja lícito continuar naquela área de conhecimento. Então, o que acontece? A justiça divina, ela pega esse seu conhecimento, abre a sua consciência, dentro da sua consciência tem um monte de gavetinhas, várias gavetinhas. Aí ele vai pegar a gavetinha do conhecimento lá da área de ciências, um exemplo, né? Coloca aquele conhecimento ali e fecha. Aí você precisa passar a desenvolver outras áreas do conhecimento. Talvez começar de um ponto zero, não sei. Então tudo, a nossa vida, as nossas existências, elas vão girar em torno das nossas tomadas de decisões. E essas tomadas de decisões, elas devem estar pautadas no amor. Então, as nossas decisões que tomamos diariamente, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, na escola, no lar, na roda de amigos, na internet, que é um campo minado a internet. As redes sociais mostram muito do nosso caráter. Eu vejo assim muita polêmica em torno de determinados assuntos, aliás, de vários assuntos. As pessoas querem dialogar conteúdos filosóficos através de comentários nas publicações. E assim, sempre com um teor de arrogância, de que eu sei mais do que você precisa estudar porque você é burro, você é isso, você é aquilo. Ninguém todo mundo está. E não existe, assim, desculpem o termo, como as pessoas gostam de falar, pessoas burras ou etc. Né? Na realidade, o que existe são provas e expiações. As pessoas estão passando por experiências nas quais estão agregando conhecimento à vida de espírito imortal e incorpóreo que elas são. A gente sabe que o espírito, na atual conjuntura, por mais terceira ordem que seja, já tem algum grauzinho de conhecimento do mundo, das ciências. Acontece que muitas vezes o espírito criou um ambiente psíquico no qual ela se prende às coisas do passado e não quer dar esses passos mais largos em direção à ciência, ao conhecimento, ao desenvolvimento da inteligência, né? Porque o grau evolutivo maior, né, que é a perfeição moral, ela exige de nós também o aperfeiçoamento intelectual. Né? A gente precisa se desenvolver tanto moral quanto intelectualmente. Então todos nós temos um certo nível de inteligência que atualmente pode ser que esteja lá engavetado, né? Nas nossas consciências. Talvez esteja engavetado por conta das nossas necessidades reencarnatórias que foram definidas também a partir da nossa tomada de decisão, a partir do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, galera, se vocês querem saber o que vocês foram e fizeram no passado, né, em vidas passadas, a coisa mais simples que tem, olha para o seu presente. As provas e expiações nas quais estamos passando atualmente, elas são efeitos gerados
por decisões tomadas em vidas pregressas. E isso se você não achar a resposta nessa atual encarnação. E outro detalhe, quer saber como vai ser o seu futuro? Olhe para o seu presente. As suas ações no presente, elas vão determinar a sua vida no futuro. Então, arrogância, mesquinharia, apego a bens materiais, que mais? Uma série de adjetivos aí, de qualidades, né? Assim, que determinam o nosso direcionamento moral com relação aos bens materiais, em relação à nossa vida de encarnado, podem ser colocados aqui, e assim, conforme você vivencia tudo isso, é o que vai determinar a sua vida no futuro. Se você dá importância aos bens materiais, desencarnado, é onde você vai estar. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então a gente precisa tirar da nossa mente de que Deus é um Deus punitivo, é um Deus que castiga, é um Deus que, assim, eu quero bem o fulano e o ciclano não. Então, para o fulano eu dou uma riqueza material, dou vida, dou prosperidade, dou saúde, para o outro eu quero morte, tristeza. Não é assim, né? Isso tudo é pensar pequeno. A gente precisa ampliar a nossa consciência e entender que tudo está atrelado à lei de justiça, né? A lei de amor, justiça e caridade. Assim, nós somos criados simples e ignorantes e vamos chegar à perfeição moral. Os únicos dois determinismos existentes na lei divina são esses, né? Nós partimos de um ponto, né? O que determina que nós não somos eternos, né? Porque eternidade é o conceito de que não teve início e não terá fim. Nós não teremos fim, obviamente, mas tivemos um começo. Então, nós somos criados simples e ignorantes e vamos atingir a perfeição moral e intelectual. Nesse espaço aqui, entre um ponto e outro, o que fala alto é o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Estamos atrelados a nós mesmos. Nós não somos joguetes do acaso. Nós não somos joguetes nas mãos de Deus. Nós não somos joguetes na mão de nenhum espírito, a não ser que nós permitamos que sejamos joguetes na mão de algum espírito. Mas nas mãos de Deus, nas mãos de espíritos puros, jamais. Tudo o que acontece na nossa vida é consequência de nossas escolhas. Portanto, se a gente estender essa visão para além do berço, né, remontando a vidas pregressas, e além do túmulo, remontando a vidas futuras, nós vamos entender que está tudo certo. O que a gente precisa fazer é parar, refletir, fazer um mergulho dentro de nós e procurar desenvolver essa potencialidade linda que é o livre-arbítrio. E, gente, para a gente encaminhar para o encerramento desse estudo, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês que o Espiritismo me ensinou nesses 8 anos de doutrina, que eu encontrei aquele foco convergente de luz que é o Centro Espírita Diógenes de Medeiros. Eu aprendi que o conceito de felicidade ele depende muito da lei de trabalho, né? A felicidade está dentro de nós. Nós precisamos desenvolvê-la a partir de ações que vão impactar positivamente a vida dos outros. E esse impactar positivamente a vida dos outros está relacionado ao trabalho, né? Então, quando eu tomo a decisão de trabalhar, eu estou usando o meu livre-arbítrio para melhora não apenas de mim, mas do mundo inteiro, do mundo todo. Então, eu preciso desenvolver em mim essa capacidade reflexiva, né, para que esse meu livre-arbítrio ele possa me colocar numa condição de liberdade no futuro e numa condição feliz. Então, condição de liberdade e condição de felicidade está atrelada ao trabalho. É você prestar assistência aos necessitados. E isso eu diria, fazendo uma comparação aqui até um pouco não muito feliz, mas eu diria que essa
são preposições de uma fé que move montanhas, né? Que move as montanhas do orgulho, da vaidade, do egoísmo e faz com que você desenvolva o altruísmo e a partir de então você possa desenvolver o amor verdadeiro, né? O amor que não vê cara, não vê coração, não vê a quem. Ele simplesmente estende as mãos, estende os lábios, estende os ouvidos principalmente, na intenção de escutar aquele necessitado que se põe à nossa frente, rogando amparo, rogando auxílio, assim sedento por conhecimento. Então sejamos nós essa transformação no mundo. Utilizemos o nosso livre-arbítrio, essa potencialidade, para que ela um dia se torne luz de fato, para que ela deixe de ser uma potencialidade. É a partir do uso do nosso livre-arbítrio que vamos desenvolver o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque eu vou tomar a decisão de desenvolver o meu livre-arbítrio. Parece redundante, mas essa é a verdade. Se eu decido não usar o meu livre-arbítrio para desenvolver o meu livre-arbítrio, eu caio no ostracismo, eu fico parado, eu não desenvolvo. Então, por que não usar? Estamos cansados de tanta tristeza, de tanta demagogia no mundo, de tanta fome, destruição, de tanta diferença social, de tanta indiferença uns com os outros. Estamos, eu acho que estamos. Então, vai ser preciso chegar o mal ao seu ápice? O que mais vai ser preciso acontecer para que a gente desperte de nós mesmos? Ninguém salva ninguém. Deus não salva ninguém, Jesus não salva ninguém, os bons espíritos não salvam ninguém. A única pessoa que pode salvar você é você mesmo. Agora, salvar do quê? Salvar de quem? Salvar você de você mesmo. Você é o seu maior obsessor, você é o seu maior inimigo. A partir do momento que você não usa as ferramentas que Deus te deu, né? Desde quando você era uma sementinha lá no reino mineral, você não usa essas ferramentas para o seu próprio bem, mas não de uma maneira egoísta, né? Utilizar para o seu bem, para que você se desenvolva e possa ajudar aos outros, né? Usar para o bem comum, para o bem coletivo, para que haja progresso não apenas dentro de você, mas que todos os que conclamam pelo conhecimento também sejam abençoados nesse sentido, né? Sejam iluminados no sentido do progresso, do amor, da caridade. Então, eu gostaria de finalizar dizendo para a gente ser feliz, mas que nós possamos trabalhar, né? Conhecendo a lei de trabalho, para que essa felicidade aconteça e utilizando o nosso livre-arbítrio para o bem, né? Para o nosso bem, para o bem coletivo, gerando causas e efeitos, né? A partir dessa tomada de decisão que vão nos colocar numa posição na vida futura, numa posição feliz, numa posição de pleno gozo das nossas faculdades, de pleno gozo do desenvolvimento das leis divinas dentro de nós, porque Deus está dentro de cada um de nós. O que nós precisamos é tomar a decisão de fazer com que esse Deus se expanda dentro de nós, que o seu reino se abra dentro de nós e nós sejamos o espelho onde possa refletir a imagem do Criador a todos que estão à nossa volta. Então, ficam aqui as nossas reflexões para amanhã desse domingo. Eu gostaria de informar que essa foi a nossa última palestra virtual. Muito provavelmente o ano que vem voltaremos no modo presencial. Eu conto com a presença de todos lá. Os bons espíritos nos aguardam para que nós voltemos de maneira presencial, que nós possamos voltar, obviamente, vacinados, ainda mantendo os protocolos de higiene, né, das autoridades sanitárias, porque o espírita ele é consciente, Kardec foi um cientista, então nós levamos muito a sério os conceitos científicos do nosso planeta, porque os espíritos que estão comandando a ciência foram
direcionados para aquilo. Então, eles estão cumprindo uma missão de nos ajudar no processo evolutivo. Tá? Então, levemos a sério a ciência, vamos vacinar quem já pode se vacinar, continuar com o uso de máscara, o uso de álcool gel, para voltarmos em segurança, porque é preciso, gente. Nós ainda, enquanto espíritos de terceira ordem, precisamos do espaço físico para o acolhimento, para a escuta, né, para a gente dialogar, para a gente refletir. E eu tenho certeza que o centro vai fazer uma programação muito acolhedora para todos nós quando voltarmos presencialmente. Então, contamos com a presença de todos vocês no ano que vem, tá? Informações serão dadas, obviamente, ao longo desses 2 meses que restam para acabar o ano. Serão publicados, né, os dias e horários das reuniões presenciais, e eu espero que todos estejam bem, que todos estejam conseguindo passar por esses momentos de dificuldade, e lembrem-se que Deus não desampara ninguém, né? Os bons espíritos estão aí olhando por nós, agora cabe tão somente a nós nos abrirmos a essa proteção e a esse companheirismo que os benfeitores nos colocam. Tudo bem? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos, nos concentrando na imagem do nosso Mestre Divino Amigo, para que Ele nos ampare, nos oriente durante a semana, que nos intua sempre a fazer o bem e a tomarmos as melhores decisões possíveis que vão beneficiar a todos ao nosso redor inicialmente, que vão trazer também efeitos benéficos ao nosso desenvolvimento moral e intelectual. Agradecemos, Mestre, a sua presença, agradecemos aos benfeitores, aos trabalhadores espirituais da casa e aos irmãos encarnados que também ajudam nos trabalhos de desenvolvimento das palestras, dos passes, das reuniões presenciais, do desenvolvimento mediúnico. Agradecemos a todos os orientadores, enfim, a toda a equipe espiritual e equipe encarnada da Casa Diógenes de Medeiros. Em teu nome, Mestre, em nome da espiritualidade amiga, nós pedimos para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Um bom domingo a todos, uma ótima semana e até breve. Tchau!